Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio mostrará para o capanga quem é a esposa do Marino, o alvo que ele deve dar um fim. Quando volta para casa, Antônio dá de cara com uma matéria na televisão, expondo tudo o que ele fez. Um grupo de apoiadores poderosos resolve deixar o grupo La Selva, e Antônio entra em pânico. O homem começa a seguir Lucinda e mira na moça em um momento que ela está no carro. Irene entra em desespero quando descobre o que Antônio fez. Todos vão saber que você foi o mandante se algo acontecer com a Lucinda. O Marino vai ser um homem sem nada a perder. Ele vai te caçar. E só Deus sabe o que ele vai fazer com você. Antônio tenta cancelar a encomenda, mas vai ser tarde demais. Nina encontra Lucinda caída próxima ao carro e grita por socorro. No hospital, Lucinda usa toda a força que tem para revelar um segredo que ninguém sabia a Marino. E revela o seu último desejo. O delegado fica de queixo caído diante de uma revelação tão surpreendente e decide usar aquilo para se vingar de Antônio. Essa vai ser a minha vingança contra o Antônio La Selva. Ele escolheu o alvo errado. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando o Antônio estiver observando Lucinda junto com o homem que chamou para dar um fim nela, apontar para a moça e avisar. É aquela lá, a mulher do delegado. Eu quero que você dê um fim nela. Me livrar dessa mulher é o melhor jeito de me vingar desse delegadozinho. Entendeu? A Lucinda, mulher do delegado. É ela que você tem que dar um fim. Vai fazer isso pra mim ou não vai? O homem responde que aceita fazer o serviço. Antônio termina de acertar todos os detalhes com ele, volta pra casa e momentos depois recebe várias ligações mandando ele ligar a TV. A matéria feita por Aline, Rodrigo, Caio e o Baldo começa a passar na televisão. O vilão assiste a Aline contando em rede nacional tudo o que ele já fez contra ela. Irene fica pasma com toda a exposição e nem consegue se mexer, enquanto Antônio treme de raiva. Assim que a matéria acaba, Antônio não se segura e grita. Eu vou acabar com aquela viúva! Quem ela pensa que é? Pasma, Irene diz. Meu Deus, Antônio, eu não posso acreditar que eles tiveram coragem de fazer isso. Antônio começa a andar de um lado para o outro e avisa. Isso não vai ficar assim. Eu vou dar um jeito de resolver isso. Eu vou pensar em alguma forma de me defender, Irene. Eu não vou deixar isso barato. O telefone começa a tocar. Irene recebe uma ligação, arregala os olhos ao atender e diz. Não, vocês não podem acreditar naquilo. Foi uma matéria mentirosa para tentar manchar a imagem do meu marido. Mas nós vamos pedir direito de resposta. Vocês não podem nos abandonar agora, depois de tudo o que nós fizemos por vocês. Antônio olha para a esposa e pergunta. Quem é que tá no telefone? Quem que tá querendo abandonar a gente? Irene encerra a chamada e responde. Um forte grupo de apoiadores do Grupo La Selva. Aquela lista de políticos. Eles resolveram deixar de nos apoiar para não manchar a imagem deles. Antônio não acredita no que escuta e começa a passar mal. Não, Irene. Isso é um pesadelo. Um pesadelo. Enquanto o vilão surta, Caio e Aline comemoram o sucesso da matéria. Feliz da vida, Aline grita. Finalmente, o país inteiro vai saber quem o Antônio La Selva é de verdade. Caio dá risada e fala. Eu duvido que algum político, algum empresário poderoso vai querer continuar ajudando meu pai depois dessa matéria. Ninguém vai querer se envolver com um homem tão sujo, igual a televisão acabou de mostrar. Jussara também aparece comemorando. Lucinda e Marino também ficam felizes com a matéria. E nem imaginam que logo atrás, o homem de Antônio continua de olho neles, pronto para fazer o serviço. Instantes se passam, até que a hora do casamento de Anneli e Natercinho chega. Marino sai junto com Lucinda. O capanga o segue, pronto para aproveitar a primeira oportunidade e fazer o que Antônio mandou. Com cuidado para que Marino não perceba, o capanga de Antônio segue o carro dele e de Lucinda, com o objeto carregado para o serviço. Enquanto isso, Luigi continua desesperado com o casamento de Anneli e desabafa com Petra. A moça tenta pensar em algum jeito de ajudar o italiano e diz. Eu acho que você precisa fazer alguma coisa, Luigi. Talvez seja isso que a Anneli esteja esperando. Alguma atitude sua. Eu acho que você deve ir até lá e impedir esse casamento. Se você realmente ama a Anneli, não tem nada de errado. Luigi pensa um pouco e fala. Tu estás certa, Petra. Eu vou a questo casamento impedir o matrimônio de Anneli. A questo infelice. Determinado, Luigi sai correndo sem olhar para trás e Petra vai junto. Enquanto isso, Terezinha volta para o convento e todas as irmãs a recebem com alegria. A noviça conta sobre o sufoco que passou enquanto estava com Aline no cativeiro de Antônio e comenta. Eu saí daquela cidade com uma sensação esquisita,
como se alguma coisa ruim estivesse prestes a acontecer lá. Alguma coisa me diz que essa história ainda não acabou. As irmãs se preocupam com a fala de Terezinha e começam a rezar. Enquanto isso, Luigi chega com Petra no local de Anneli. Mas quando entra lá, é tarde demais e escuta o padre falar. Eu os declaro, marido e mulher. Os dois se beijam e Luigi fica desacreditado no que vê. O italiano chora desesperado ao perceber que perdeu Anneli. E Petra tenta consolar o rapaz enquanto fala. Eu tenho fé. Eu confio que você e a Anneli ainda vão ficar juntos. De algum jeito. Luigi vai embora junto com Petra. E todos continuam curtindo o casamento. Mais tarde, Lucinda se despede de todos e vai embora junto com Marino. No mesmo segundo, o capanga de Antônio aparece atento atrás deles e prontos para fazer o serviço. Assim que chegam na porta da pousada, Marino estaciona o carro e desce junto com Lucinda. O capanga de Antônio aponta para ela de longe e mira para acertar. Os dois entram na pousada, conversam com Nina na recepção, até que Lucinda pensa um pouco e fala. Esqueci minha bolsa no carro. Eu vou voltar para pegar. Me empresta a chave, Marino? O delegado pega a chave e diz. Pode deixar que eu vou até lá com você, Lucinda. A moça responde. Não precisa. Vai indo pro banho e eu te encontro no quarto. Marino dá um beijo para se despedir, sem imaginar que aquele poderá ser o último beijo em Lucinda. Nina continua mexendo na recepção. Lucinda vai até a parte de fora da pousada, se aproxima do carro e quando abre a porta, o capanga de Antônio passa rapidamente, acerta Lucinda com um silenciador e a moça cai no chão. Na recepção, Nina não escuta nada por conta do silenciador e alguns minutos depois diz. Que coisa estranha. A Lucinda não voltou até agora. Ela só ia pegar alguma coisa no carro. Vou lá ver. Nina sai da recepção e quando chega na parte de fora da pousada, vê Lucinda caída e uma mancha vermelha em volta dela. Desesperada, a moça começa a gritar. Lucinda! Ah, Lucinda! Fala comigo! Lucinda! Socorro! Socorro! Alguém chama uma ambulância! Pelo amor de Deus! Socorro! Nina continua gritando. Algumas pessoas em volta se aproximam e chamam a ambulância. Enquanto isso, em casa, Antônio conversa com Irene sobre Marino e avisa. O delegado, eu já cuidei dele. Essas horas ele já deve estar tendo o que merece. Irene se preocupa e pergunta. Como assim, Antônio? Do que você está falando? O que foi que você fez? Antônio responde. Eu mandei aquele delegado não mexer comigo, Irene. Agora eu tô tirando o que ele mais ama, a Lucinda. Eu paguei pra um sujeito acabar com ela, e ele deve estar fazendo isso agora. Irene fica completamente fora de si e grita. Você só pode ter perdido o juízo de vez, Antônio. Eu não posso acreditar que eu tô ouvindo uma coisa dessas. Antônio questiona. Do que você tá falando? Irene responde. Nós acabamos de perder o grupo de apoiadores mais importante que tínhamos. Se você for preso, não há quem te tire de lá. Vai mofar na cadeia. Agora mais do que nunca, você não pode fazer nada. Tem que ficar quieto. Antônio percebe que Irene tem razão. E com mais raiva ainda, diz. Como que poderia imaginar que eu perderia o apoio desses políticos? Você tem razão. Eu vou ligar agora mesmo pro capanga que eu contratei e mandar ele cancelar o serviço. Antônio faz o que falou, telefona para o capanga e avisa. Pode cancelar o serviço, eu não quero mais. Mas fique tranquilo que eu vou te pagar do mesmo jeito. Antônio escuta a voz do homem responder. É tarde demais para voltar atrás, patrão. O serviço foi feito. Essas horas a mulher do delegado já tá lá falando com Deus pessoalmente. Antônio entra em choque, desliga o telefone e fala. É tarde demais, Irene. Ele já fez o serviço. Mais furiosa ainda, Irene fala. Se algo acontecer com a Lucinda, o Marino vai saber que foi você. Imagina o que é capaz um homem apaixonado que perde tudo o que tem. Antônio, ele vai acabar com você. Antônio treme de medo. E enquanto isso, a ambulância chega para resgatar Lucinda. E Marino é avisado do que aconteceu. Fora de si, o delegado pisa fundo no acelerador, atrás da ambulância, e fala. Foi o Antônio La Selva. Foi ele. Eu não posso deixar isso barato. Não posso. E não vou. Eu vou acabar com o Antônio. Anneli também recebe a notícia do que aconteceu com Lucinda. E não demora muito, até que ela aparece desesperada na recepção do hospital. Lucinda entra para ser socorrida, e Anneli chora ao lado do delegado. Eu não sei o que vai ser de mim se alguma coisa acontecer com a minha irmã, Marino. Eu não sei o que vai ser do Christian. Quem será que fez isso com ela? Marino fala. Eu tenho certeza de que foi o Antônio quem fez isso para se vingar de mim. Eu vou acabar com ele. Uma médica aparece, chama pela família de Lucinda e avisa. Infelizmente, o quadro da paciente é bastante grave. Nós vamos fazer tudo o que pudermos para salvá-la.
Mas nesses casos, é quase impossível reverter a situação. Anneli chora mais ainda. Marino não segura a raiva, dá as costas e sai andando furioso. Com todo o ódio que sente, Marino faz uma ligação e fala: Silva, me encontra na casa do Antônio La Selva, agora mesmo, que eu vou acabar com ele. O delegado desliga o telefone e não demora muito até que entra furioso na casa de Antônio. Cínico, o vilão questiona: O que você tá fazendo aqui, Marino? Irene se assusta. O delegado aponta para Antônio e diz: Eu sei muito bem o que você fez com a Lucinda, e eu vou acabar com você, Antônio La Selva. Antônio treme de medo e Irene cochicha: Eu avisei, Antônio, eu avisei. Silva chega na hora, abaixa a arma de Marino e pede para ir embora. Antônio continua desacreditado. Marino o encara e avisa: Eu vou embora, mas se alguma coisa acontecer com a minha mulher, eu acabo com o senhor. Marino sai andando furioso e Antônio treme de medo. O delegado volta para o hospital e horas depois é liberado para ver Lucinda. Marino entra no quarto e chora ao ver sua esposa. Lucinda abre os olhos, pega toda a força que tem e diz: Marino. Marino se aproxima mais ainda e ela fala: Segredo. Marino enxuga as lágrimas e pergunta: Que segredo, meu amor? Você precisa descansar. Lucinda se aproxima mais ainda e sussurra um segredo no ouvido dele. Marino arregala os olhos em choque e diz: Meu Deus, Lucinda, você nunca me contou isso antes. Isso explica tudo. Tudo. De repente, os alarmes começam a apitar e Lucinda fecha os olhos. Marino grita mais desesperado ainda. O médico aparece e fala: Eu sinto muito, mas não há mais nada que a gente possa fazer. Marino sente ficar sem chão e grita desesperado. O delegado volta com mais ódio ainda na fazenda de Antônio e vai com tudo para cima dele, enquanto fala: A Lucinda faleceu, mas me contou antes que ela era sua irmã, dona de metade de tudo que você tem. Esse é o segredo, então. Pois saiba que agora que eu descobri que o Christian é seu herdeiro, eu vou usar isso para tirar tudo o que você tem. Você vai se arrepender de ter dado um fim na própria irmã. Antônio chora desesperado e fala: Não pode ser. Irene, ele descobriu. Irene também se desespera e diz: Agora ferrou de vez. Você acha que o Marino deveria levar Irene e Antônio presos? Ou ele deveria arrancar tudo o que esses dois têm? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os dias novidades depois da novela.